Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A palavra de hoje tem o seguinte tema: com a desobediência você pode perder os seus sonhos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 20. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 12, que diz assim: Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs e nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me creste a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Irmãos e irmãs, Deus tem um grande número de bênçãos e está pronto para entregá-la aos seus filhos. Mas cada um de nós precisa estar de acordo com a palavra. A obediência é a chave para tomar posse da nossa terra prometida nesta vida. Mas o que é terra prometida? A terra prometida inclui viver nos ricos benefícios da sua redenção em Cristo, a cura, a prosperidade e a abundância em todas as áreas da vida. Deus não tem preconceito contra umas pessoas ou é a favor de outras. Tudo depende de você ter obediência e fé para segui-lo com perseverança. Se examinarmos a Bíblia, veremos que Deus cumpriu o seu plano na vida daqueles que eram obedientes. Mas aqueles que desobedeciam a Deus não deixavam que ele lhes fizesse um bem que ele queria fazer. Mas eu pergunto a você, por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, perto do fim da sua vida, não deixou Deus realizar o seu plano para a sua vida, embora fosse o libertador do povo de Israel. Moisés olhou de longe a terra prometida, mas nunca passou a possuí-la. O máximo que conseguiu foi ficar no pico da montanha e ver aquela terra à distância. A desobediência levou Moisés a perder tudo em que sonhara. Mas o que impediu que Moisés tomasse posse da terra prometida? Precisamos aprender com a experiência de Moisés, para não cometermos os mesmos enganos por ele cometidos. Qual foi a desobediência que fez Moisés perder a sua esperança
de entrar na terra prometida? Deus disse a Moisés exatamente o que ele queria que ele fizesse, mas Moisés não fez da maneira que Deus mandou. Deus ordenou que Moisés reunisse o povo de Israel e falasse à rocha. Então, brotaria água para tirar a sede do povo. Mas Moisés, pelo contrário, feriu a rocha 2 vezes, com ira. Isso é desobediência. Foi por causa da desobediência que Moisés nunca chegou a possuir o que Deus lhe oferecia. Não deixou de ser o líder dos israelitas. Não deixou de ser o escolhido de Deus. Mas a sua desobediência o levou a perder o direito à terra prometida. Moisés desobedeceu a Deus e tudo começou com uma atitude errada. A atitude de Moisés revelou-se naquilo que disse. Deus não mandou Moisés falar ao povo, mandou que falasse à rocha. Mas pelo contrário, Moisés falou ao povo, dizendo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Com essa declaração, Moisés estava magoado com os israelitas. Ele não aguentava mais tantas queixas e reclamações. A cada passo, eles queriam algo da parte dele ou de Deus. E mesmo depois de Moisés ter feito tanta coisa em favor deles, nunca ficavam satisfeitos. Queixavam-se constantemente. Porque Deus não está fazendo mais coisas em nosso favor? Deus consegue montar para nós uma mesa no deserto? Deus pode nos oferecer carne no deserto? Por que Deus não nos dá alhos silvestres e cebolas que tínhamos no Egito? Mãos à obra, Moisés. Se você é o escolhido de Deus, queremos ver resultados. Você já notou que é sempre o líder que leva a culpa quando as coisas não dão certo? Quando a igreja não vai bem, o pastor ou a pastora sempre é considerado o culpado ou a culpada. Com Moisés era assim também. O povo culpava Moisés por tudo que dava errado. Mas a despeito da atitude rebelde do povo, o dever de Moisés continuava sendo obedecer com exatidão as instruções de Deus. Porque Moisés desobedeceu, o Senhor lhe respondeu: porque você não foi leal a mim para tratar com respeito diante dos israelitas aquilo que lhe mandei fazer, não é você quem levará a congregação à terra prometida. Deus só queria que Moisés falasse à rocha. Mas Moisés já tinha hábitos fixos no emprego da vara de Deus. Quando levantara a vara de Deus para abrir o Mar Vermelho, por exemplo, e resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito. E eu pergunto a você, quantas vezes nós temos feito a mesma coisa? Moisés não somente obteve água da rocha, como também recebeu uma abundância de água fluindo da rocha. Mas fazer as coisas da sua própria maneira lhe custou caro no final das contas. E assim também acontece conosco. Não podemos fazer as coisas da nossa própria maneira, em vez de obedecermos a Deus e ainda esperar que prosperemos. A longo prazo, nossa desobediência sempre nos custará caro. Se examinarmos o erro cometido por Moisés e o quanto lhe custou, podemos ver porque algumas pessoas hoje nunca recebem a posse daquilo que Deus lhes tem prometido. Ou seja, a sua própria terra prometida, ainda que lhes pertença por direito. Sem dúvida, são salvos e são filhos de Deus. Mas a desobediência fez com que perdessem o direito à sua própria terra prometida. E sabe por quê? Porque Deus não pode premiar a desobediência. Você não pode tomar posse das promessas grandes e preciosas do Senhor Jesus se persistir em fazer as coisas da sua maneira,
em vez do jeito de Deus. Se você persistir em dizer, eu creio dessa maneira e é desse jeito que eu vou receber o que eu quero, você pode obter até o que deseja e ter que se arrepender muito disso posteriormente. Foi assim que aconteceu com os filhos de Israel. Sempre queriam fazer as coisas da sua própria maneira. Exigiam, por exemplo, um rei. E Deus lhes disse, não quero que vocês tenham um rei, porque não quero que vocês sejam como as demais nações. Eu quero ser o seu rei. Porém, se vocês persistirem, vão conseguir um rei, sem dúvida nenhuma. Mas isso lhes custará caro. E o povo persistiu nas suas exigências e, finalmente, Deus permitiu que tivesse um rei, embora ele soubesse que isso não seria bom para eles a longo prazo. Hoje em dia, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Oram com insistência por aquilo que acham que desejam e necessitam. Mas às vezes seria melhor para elas se Deus não atendesse às orações da maneira que elas querem. Quando os pedidos das pessoas não estão em harmonia com a perfeita vontade de Deus, Ele sabe que se Ele atende a sua petição, causará danos mais tarde. Às vezes, agimos conforme fez Moisés, quando bateu na rocha com a vara. Temos a nossa própria maneira de fazer as coisas. E quando Deus nos pede que façamos de um modo um pouco diferente, ou que mudemos o nosso programa ou rotina, ficamos desgostosos e começamos a murmurar e a nos queixar. Quando, porém, Deus nos manda introduzir mudanças e fazer as coisas de modo diferente, é sempre para o nosso próprio bem. Por outro lado, não fazer as coisas da maneira que Deus manda é perigoso. Além disso, podemos cair numa rotina cega por simplesmente fazermos as mesmas coisas da mesma maneira o tempo todo. E essa é uma das razões por que precisamos seguir a orientação de Deus. Deus não é forçado a fazer tudo da mesma maneira todas as vezes. Ele sempre opera em harmonia com a sua palavra, mas ele pode atender a nossa oração de modo diferente daquele que pensávamos. Mas quer compreendamos como Deus vai atender às nossas orações, quer não, o melhor para nós seria apenas obedecer a Ele. Deus não está limitado, Ele tem muitas maneiras de fazer as coisas. Quando Moisés disse, tudo bem, rebeldes, nós vamos dar água a vocês, aqui vem ela. Tirou de Deus a atenção do povo, a fim de fixá-la totalmente naquilo que ele podia produzir. E ao atrair a atenção àquilo que ele podia fazer, perdeu o direito ao privilégio de entrar na terra prometida. E em tudo isso, há uma lição para nós. Precisamos cuidar sempre de deixar Deus no enfoque da atenção e dar todo o crédito e glória a Ele e não a nós mesmos. Moisés sabia que Deus é justo. A culpa não era de Deus, se Moisés não podia entrar na terra prometida. A desobediência do próprio Moisés custara-lhe o preço de não ver realizados os seus sonhos. E hoje em dia, as pessoas, embora obedeçam a Deus exteriormente, esquecem-se que Deus olha para o coração do homem e vê as suas atitudes. Algumas vezes, essas atitudes erradas são pensamentos de ciúmes e de inveja. Uma atitude de egoísmo, de buscar os seus próprios interesses, acabará destruindo os sonhos e anseios de uma pessoa. Um grande número de pessoas fazem as suas confissões de fé e declaram o que desejam receber da parte de Deus. Mas, na verdade, não estão tomando posse da terra prometida. A desobediência é pecado,
A murmuração e as reclamações são pecados. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. O pecado é pecado e impedirá que você tome posse da sua terra prometida. Mas Deus quer que reconheçamos onde perdemos o rumo, que venhamos nos arrepender e que venhamos pedir o seu perdão para continuarmos a nossa caminhada. A não ser que peçamos perdão pela nossa desobediência, Deus não poderá permitir que recebamos certos benefícios que estamos crendo que Ele nos dará. Por isso, depende de você, se você vai ou não tomar posse da terra prometida. Tudo depende da sua fé e da sua obediência a Deus e à sua palavra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então nós vamos orar para que venhamos nos manter sempre na obediência da palavra de Deus, ok? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui neste momento te pedindo, Pai, que nós não venhamos nos precipitar, que nós não venhamos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, mas que nós venhamos, Pai, fazer tudo segundo a Tua vontade. Nós sabemos que o Senhor tem bênçãos e vitórias para a nossa vida, mas depende de nós também sermos obedientes ao Senhor e à sua palavra. Por isso, neste momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor dê-nos a direção, que o Senhor nos ensine, através do Teu Espírito Santo, como devemos agir. E por isso, desde já, eu te louvo e agradeço. E vou manter meus olhos fixados no alvo, que é o Senhor Jesus. Vou submeter-me ao Senhor e obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus, para que eu possa desfrutar das minhas bênçãos, das minhas vitórias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu espero que você também venha desfrutar das suas bênçãos, das suas vitórias, dos milagres, de tudo aquilo que Deus já preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.